Todos vamos dar início à nossa mensagem. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé e nós vamos ler Salmo 107. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 1 até o versículo 9, tá bom? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitasse. Rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Pode sentar, pessoal. Vou dar apenas uma revisão do que eu falei sobre este salmo, acho que 15 dias atrás. Esta semana eu pude gastar um pouco aqui e tentar renovar o que havia escrito na continuação desse salmo. Eu tinha perdido, irmãos, no computador. Tinha o material completo e dá sempre problema, né? Computador. Eu perdi, mas estamos tentando recuperar. Então, eu volto aqui para tratar nesta manhã com o primeiro grupo. Agora você vai perguntar, pastor, não estou lembrando mais daquilo. O Salmo 107, como toda a Bíblia, é um salmo organizado, irmãos. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele nunca faz nada errado. Ele nunca é um Deus de confusão. A confusão sempre vai estar conosco. Lembre disso. Somos nós os problemáticos. Ele não. Então, como entender esse salmo? Olha, você tem que entender a Bíblia em todo o seu contexto. O Salmo 105, por exemplo, ele está falando da história dos benefícios, da bondade de Deus para com o povo dele, contando a história de Israel. Quando vai falar dos homens, ele fala, mas aquele povo é bom, olha que povo, né? Não tem nada a ver. Você entra no Salmo 106, está contando a história ingrata, perversa do povo de Israel, mesmo tendo recebido tudo de Deus. Você vê ali no Salmo 106, o espírito de desprezo a Deus, a história desse povo. Então, quando abre o cenário do Salmo 107, você vê o que Deus faz. É um salmo gracioso, irmãos. Um salmo de bondade. Porque fala que Deus age com misericórdia, com bondade. Ele faz maravilhas no meio dos homens. Então, é um trabalho da graça na face da terra, em todos os cantos. Isso é para nós lembrarmos que nós somos os que são crentes em Cristo, que se converteram, são pessoas que desfrutam das maravilhas de Deus. Deus foi bondoso para conosco. Então, lembremos disso, que o objetivo desse salmo é para falar de Deus agindo nos 4 cantos da terra. Porque lembra o número 4 no Velho Testamento? É o número do mundo. Os 4 cantos da terra. Então, quando Deus usa esse número 4, é sempre Ele tratando com os povos. Lembra disso? E essa história aqui é maravilhosa.
Depois eu falei para os irmãos sobre quem conta essa história. O versículo 2 explica. Digam-no, falem os remidos do Senhor. Quem são eles? Os que ele resgatou da mão do inimigo. Tá vendo? Então, o crente, ele não foi chamado para pregar. Eu vejo a difusão da pregação hoje de forma errada que estão fazendo. Os crentes foram chamados para dar um bom testemunho. Olha o que Deus fez na minha vida. Divulguem. Fale com seus vizinhos, parentes. Que Deus fez com você. Como Ele livrou você. Esse é o objetivo desse salmo. Os crentes todos, eles não foram chamados para subir no púlpito e pregar. Eles foram chamados para ser o sal da terra e luz do mundo. E divulgar os benefícios de Deus. O que Deus quer que nós contemos? Contemos as narrativas do amor dele. Como ele salva pessoas do pecado. Brilhe a história do amor de Deus na sua vida, irmão. Brilhe. Não tenha medo. Não tenha vergonha do que os outros podem fazer contra nós. O outro detalhe aqui, irmãos, ele conta como foi que Deus congregou esses remidos. Nota, do Oriente, versículo 3, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Talvez sua versão aí tá, e do Sul. Mas na realidade, pelo contexto aqui, é do Mar. A gente temos que lembrar, você tem em mãos aí uma tradução. Não é o original. A tradução sempre dá problema. Por isso que temos Bíblia corrigida, Bíblia assim, atualizada, para você saber qual é a tradução melhor. E para isso tem um pastor da igreja para ajudar os irmãos que precisam. Essa tradução aqui é melhor do que esta, nesse texto. Na atualizada, essa tradução é melhor do que a que está na corrigida. Então, veja bem, os salvos, os remidos, são chamados. E sabe o que ele fez? Ele congregou de entre as terras. O que isso quer dizer? Que todos os salvos estão unidos. É interessante, eu não conheço os crentes dos Estados Unidos, a não ser alguns. Tem milhares de crentes lá. Mas vai chegar um tempo, irmãos, que todos os salvos vão reunir. Vão estar no céu juntos. Milhares já foram para lá. Estão lá. Milhares que andaram aqui. Estão lá, esperando a reunião de todos os remidos. De todos. São milhões. O Senhor escolheu, antes da fundação do mundo, milhões de pessoas. Não são poucos, não. Então são os salvos. Então nossa luta aqui é para alcançar mais outros. Nossa luta aqui é para alcançar mais pessoas, contando a história do amor de Deus. Estamos vivendo agora a época que o povo não quer ouvir a verdade. Eles não querem. Mas nós temos que continuar. Nós estamos aqui neste mundo para isso, irmãos. Para propagar. A igreja não pode parar. Nós, mesmo com essa infame Covid, que marcou bem o fracasso de muitos, desde a chegada desse Covid, até igrejas fecharam portas. Um ataque do diabo. Mas nós não paramos. Não fechamos a igreja. Estamos aqui. Por quê? Porque queremos que as portas fiquem abertas para outros chegarem. Para a igreja divulgar essa história. Então vamos adiante agora, que eu quero mostrar novamente para os irmãos quais são esses 4 cantos. Então, não está tratando de localização geográfica, por favor. Está tratando de 4 tipos de pessoas que Deus alcança pelo chamado dele. Então, eu coloquei aqui
É porque eu perdi os outros esboços, mas estou tentando lembrar aqui deles. Tá? Eu coloquei o primeiro grupo aqui, chamado aqui os peregrinos enganados. Esse grupo está aqui no versículo 4 até o versículo 9. Basicamente os versículos que lemos hoje, né? Esse grupo é chamado os peregrinos enganados. Trata-se daquele tipo de pessoa, ele nunca roubou, nunca matou, tá? Não fizeram coisas erradas, são pessoas que trabalham, que lutam, mas estão errantes, não conheceram salvação. Tá? Qual é o problema deles? Nós vamos ver. Tem um outro grupo aqui, é aquele grupo que eu chamo que mostram claramente uma escravidão clara do pecado. Tá? Do versículo 10 até o versículo 15, versículo 16. Tá? Eles são aquele tipo de pessoas que viviam na escravidão do pecado. Alguns roubavam, né? Olha o ladrão na cruz. Outros caíram em pecados grosseiros. Outros nas drogas. Outros na pinga, né? Na bebedeira. Outros mataram, por isso que foram presos. São esses que desceram a mais profunda escravidão do pecado. Tem um terceiro grupo. No terceiro grupo nós temos aqueles que eu chamo insensatos. Tá? Eles estão a partir do versículo 17. Os estultos. Eles são aquele tipo de pessoas que estão na casa de pessoas crentes. São pessoas que ouvem, que falam, mas eles não ouvem, não vêm na igreja. Tá? Eles são enganados, iludidos. Tá? Muitos morreram no pecado. Eu tive alguns irmãos que morreram. Ouviram, foram na igreja quando eram pequenos, mas não quiseram, não ouviram, não atenderam. Olha que coisa, né? Eu já falei tanto do evangelho com pessoas assim. Ouviram, entenderam a verdade, mas recusaram. São chamados aqui de estultos. Judas, por exemplo, ele entrou nisso. Ele esteve com Jesus, andou com ele, mas morreu no pecado. E foi assim. Tem muitas pessoas boas, pessoas excelentes, estão enganados numa seita, numa mentira religiosa. Por quê? Porque não ouviram, não recusaram. Eu quero isso mesmo. Alguns falam coisas que não devem falar. Mas mesmo assim, Deus tem misericórdia e salva alguns. Basicamente, a história de salvação resume nesses três grupos. O quarto grupo aparece aqui, queridos irmãos, como aquele grupo de pessoas dos três grupos que enfrentam o momento da morte. Está vendo? E aparece aqui como? Olha a partir do versículo 23. Os que tomando navios. Lembra que o Velho Testamento tem uma linguagem ilustrativa. É para mostrar o que acontece no mundo. Desce aos mares, os que fazem tráfico na imensidão das águas, e veem as obras de Deus, suas maravilhas, nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia ali as almas. É um momento quando as pessoas estão na hora da morte. E elas clamam ao Senhor. Muitos são salvos na hora da morte. Muitos. Eu já ouvi falar de pessoas que se converteram, viram o perigo
vira o momento de descer às profundezas. O mundo é um mar agitado. E muitos que são crentes, que na hora da morte enfrentaram horrores, luta, terror. Mas olha o que diz, versículo 28. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. Ele fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram, e então se alegraram com a bonança. E assim os levou ao desejado porto. Final da história aqui nesta vida. Tudo aqui acaba. Agora, eu quero voltar ao primeiro grupo. Eu espero que eu seja bem claro ao expor esse assunto. Tá, irmãos? O primeiro grupo que eu chamo os peregrinos enganados. Eles estão a partir do versículo 4. Tá bom? Vamos lá então? Que grupo é esse? Eu já dei uma noção para vocês. São pessoas no mundo que buscam no mundo uma vida. Pessoas que trabalham, fazem faculdade, outros aprendem uma profissão, casam, querem ter um conforto na vida, querem viver, ter seus amigos, criar seus filhos. Não tem nada de errado nisso, nada. O problema é que eles veem a vida de um ângulo diferente. E muitos vão à frente. Tá? A vida deles não percebe perigos. Mas os irmãos vão notar aqui quanto Deus abre os olhos das pessoas. Abre. E mostra a realidade da vida. Eu sempre lembro a vocês aqui. Jesus falou com os discípulos antes dele ser crucificado. Ele não deixou nem um talão de cheque para eles. Uma linguagem ilustrativa aqui, né? Não deixou terra, não deixou casa. Ele falou lá em João, no mundo tereis aflições. Os discípulos entenderam isso. Não é que você vai ter aflição. A Bíblia não está condenando você trabalhar. Trabalhe, porque é justiça. A Bíblia não está condenando você querer ficar rico. Não tem nada de errado. O problema é a maneira de ver isso. É a forma como vê. Se você for avarento, por exemplo, você vai sofrer as consequências da avareza. Tá? Não, a Bíblia não condena você ter uma casa, você ter sua família, seus filhos, tá? Viver aqui até a morte. Não é condenável isso. Não. O problema é a maneira que vê. Porque depois da morte, se você viveu enganado, você vai ver o perigo. O que a Bíblia sempre mostra, queridos irmãos, é que a vida aqui é de peregrinação. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Ontem eu estava com o Gessé e a Virgínia na celebração de 15 anos da minha sobrinha, lá em Franca, filha da irmã da Nádia, né? E eu pude falar para ela, olha, parece bonito, você tem 15 anos, mas lembre que a vida vai acabar, tá? E se não entendeu a vida do ponto de vista de Deus, conhecendo a salvação, tudo transforma em vazio, em vaidade, porque vai perder tudo. Lembra que Jesus falou? Que adianta o homem ganhar o mundo e perder algo, né? Então, o Evangelho vem abrir os olhos das pessoas, queridos irmãos. Eu nunca vi uma época tão enganadora como esta. Tão enganadora mesmo. Cheia de superstição. Ontem eu vi um pastor, na hora de orar, mandou que todo mundo lá estendesse a mão para abençoar
a menina. Superstição. Ninguém joga a bênção nos outros, não, irmãos. A bênção vem quando você se converte a Cristo. Pronto. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Então, queridos irmãos, nós estamos vivendo assim. Temos que abrir os olhos e abre com o Evangelho, com a verdade. Enquanto eu tiver fôlego, eu não vou cessar de pregar. Tá? Então, queridos irmãos, o que a Bíblia fala aqui? Deus vai e busca pessoas assim, peregrinas. Eu posso olhar a vida de Zaqueu? Era um peregrino. Querendo ganhar dinheiro, viver a vida, ter recursos. Não importava o que os outros falavam dele. Se ele trabalhava honesta ou desonestamente. Ele queria ganhar. Até que Jesus entrou na casa dele. Olha a história dos peregrinos. Quando Deus abre os olhos. Vamos lá. Quando é que eles descobrem que são errantes? Vamos voltar ao texto? Olha o versículo 4. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Vamos olhar esse versículo primeiro? Quando é que eles descobrem que são errantes? Obviamente não está no texto, mas nós estamos vendo aqui que Deus usa de bondade e misericórdia. É Deus que chega. Se Deus não chegar com a bondade dele e com a misericórdia dele, note que são duas coisas a respeito de Deus: bondade e misericórdia. Deus age de bondade com todos. Todo mundo tem casa. Se não tem, não é questão de falha de Deus. Casa, uma família, um dinheiro, alguns recursos para viver, é bondade. Mas não é misericórdia. A misericórdia é quando Deus entra para abrir os olhos. Quando Deus abre a visão da alma. Os irmãos estão entendendo aqui? Quando Deus rasga o coração da pessoa para ele ver. Tá? Então, bondade e misericórdia, as duas coisas. Todo mundo usufrui da bondade de Deus. Mas da misericórdia é só quando Deus chega. Às vezes, quando Deus usa de misericórdia, ele tira a bondade. Ele deixa a pessoa sem nada. É o caso aqui daqueles que descem aos mais profundos abismos do pecado. Deus tira a bondade e usa de misericórdia. Tá vendo? Então, queridos irmãos, a primeira lição aqui é quando o mundo é visto como que. Eu espero que vocês entendam aqui o versículo. Olha o versículo 4. Pode desligar os olhos de mim. Olha o texto, é muito importante. Veja o que diz. Andaram errantes pelo deserto. Agora, irmãos, veja bem, você sabe o que é deserto? Nós não sabemos. Mas vamos supor que você se perde no deserto de Saara. Você olha para o lado, olha para trás, olha para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. Só areia. Não tem nada. Então vocês lembram bem que Deus no Velho Testamento, ele usa uma linguagem que eu possa entender. O que é deserto? Deserto é quando eu percebo que aquilo que o mundo tem não tem valor nenhum para a eternidade. Nós estamos lidando aqui, irmãos, com coisas que vão além da morte. Então, para o mundo, tudo aqui é beleza. Olha, é sonho. Eu entro no mundo pelo nascimento e eu não percebo que o final dele é com a morte. Tá vendo? Então eu vejo a vida aqui de um ponto de vista de beleza, de sonhos, de ter dinheiro, de ter casa, de ter comida, de ter amigos, de passear, de viver, de ter a posição, de ter um conforto na vida, tá vendo? Mas eu não percebo que eu entrei
sem nada e vou sair sem nada, não vou levar nada. Isso significa, quando Deus abre os olhos, que a vida aqui, do meu nascimento até a minha morte, nesse espaço aqui, é chamado deserto. Está vendo? Eu lembro, os irmãos, eu faço questão que nós analisemos alguns textos, só para os irmãos entenderem. Por exemplo, eu quero que vocês põe assim uma fita, ou um papel, ou uma caneta, no texto do Salmo 107, para vocês não perderem. E vão comigo para João, agora no Novo Testamento, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 6. Esse capítulo aqui é notável, porque o que acontece é que Jesus conversava tinha sempre gente perante ele, um grupo de judeus. Tá? Obrigado, Rose, por ajudar. Muito bem. Ele sempre tinha uma multidão. Mas aquele povo, irmãos, você vê aí em João capítulo 6, eles estavam atrás de quê? Que Jesus fizesse milagre. Jesus havia antes, não sei se foi no dia anterior, multiplicado os pães. Multiplicou. E o povo queria isso. O povo está atrás de igreja que falam de prosperidade. Que Deus vai lhe abençoar. Se você der o dinheiro seu para eles, Jesus vai abençoar. Você vai ter muito mais. Mas Deus nunca prometeu isso para ninguém, irmãos. Não prometeu. É puramente engano. Aquele povo ia atrás disso. Nós queremos você para nos ajudar, nos dar recursos, tá? Mas Jesus tinha uma linguagem diferente. A linguagem dele era eterna. Ele não tinha linguagem para esta vida. Ele diz: eu vim para trazer coisas eternas. Então, quando ele falou dessas coisas dos céus, aquele povo caiu fora. Tá? Então, veja que no versículo 60, capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso. É por isso que muita gente não veio aqui. Porque o que temos aqui para falar? Uma linguagem de vida eterna. Então ele diz: quem pode ouvir? Essa mensagem é muito dura. Aí, notem, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar? Vocês não querem ouvir? Quer retirar? Jesus não estava falando, querendo agradar gregos e troianos, não. Ele diz aqui, Pedro diz no versículo 60. Simão Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens o quê? As palavras de vida eterna. O que é que Pedro estava querendo dizer? Pedro e os outros discípulos que ficaram entenderam que as palavras de Cristo passavam da morte para a eternidade. Então eles perceberam que tem um caminho eterno, que a vida aqui não termina com a morte. Depois da morte vem a destruição eterna e vem a glória eterna. Eles entenderam. Os outros não. Estavam querendo coisa, querendo comida, querendo casa, querendo um rei, querendo conforto, querendo tudo isso. Mas isso acaba com a morte. Estão percebendo agora? Os discípulos estavam assim. Então, quando Deus começa um avivamento, quando Deus começa uma visitação no meio do povo, ele abre os olhos. Ele abre os olhos para que as pessoas percebam que a vida aqui acaba com a morte e que tem
há uma vida para todo sempre. Ou no inferno, sofrendo, ou no gozo eterno, no céu. Está vendo? Então, irmãos, é isso. Os peregrinos, eles estão no mundo assim. Eu vejo em cada cidade tem pessoas maravilhosas, pessoas lutadoras, pessoas que trabalham, lutam, mas estão enganadas. O evangelho vem abrir os olhos. Acordem. Acordem. Então, voltemos ao Salmo, lá, para mostrar para vocês que o mundo é um deserto. Então, se você não perceber que o mundo é um deserto, os olhos da alma estão fechados. Vou tentar repetir aqui. Se você não conseguir ver o que está acontecendo à luz da Bíblia, você está enganado. Você lembra dos 2 ladrões na cruz? Quando eles estavam ali pendurados na cruz, iam morrer, Jesus estava entre eles. Os 2 estavam querendo que Jesus livrasse eles. Tira daqui. Você não é Cristo? Nos livra, tira, faz a gente descer, voltar para a vida. Mas Jesus não veio fazer isso. Ele veio buscar pessoas para levar para a glória. Ele não veio tirar a pessoa da cruz, dos problemas daqui, para a pessoa continuar vivendo assim. Não. Ele veio chamar pecadores para salvá-las e levar para a glória eterna. Tá? A Bíblia é cheia disso, irmãos. Então, a minha expectativa é que vocês percebam. Quem são os peregrinos? São aqueles que estão no deserto, sem ver que estão no deserto. Está vendo? Deus abre os olhos. O mundo é assim, irmãos. Quando chega a morte, quando chega até a doença, você percebe? Nada vale. Que valeu o seu esforço? Que valeu o seu ganho? Que valeu todo o seu compromisso? Deus fala em Jeremias, ele diz no capítulo 51, que os povos estão construindo para o fogo. Eu vejo, é bom que o governo faça tudo, melhore a nação, construa estrada, abre portas de emprego para o povo. É muito bom, o povo precisa disso. Mas estou dizendo que estão construindo para o fogo. Tá? Tudo vai acabar um dia. Deus há de destruir o mundo. Ele fará, conforme diz Apocalipse, novo céu e nova terra. Está vendo? Veja, eu vou repetir para vocês não entenderem, irmão. Não é errado ter coisa. Não é. Tá? Em trabalho e luta para isso. O perigo está na maneira que vê as coisas. Quando Deus abre os olhos, olha, maravilha. Tem igrejas que tem pessoas ricas. E elas são bondosas. Elas ajudam. Tá? Elas percebem que Deus tirou da confusão que tinha. Então, vamos ver aqui então que o mundo é um deserto. E se você não tem uma visão bíblica, você é um errante. Está vendo o texto? Versículo 4. Andaram errantes. Para onde vai sua alma? Depois de você morrer, para onde irá? Você não sabe. Você está errante. Você está indo daqui para ali, para ali, para lá. E depois da sua morte, para onde irá? Né? Eu lembro, eu li a respeito, muitos anos atrás, um missionário. Ele estava pregando, evangelizando numa cidade. Ele bateu numa porta e encontrou alguém rico que era amigo dele na infância dele. Os dois eram amigos. Os dois se reconheceram. O amigo mandou ele entrar e depois mostrou o que ele tinha, as riquezas que ele tinha. O missionário perguntou: você tem alguma coisa lá em cima, no céu? Não, não tenho nada. Então, queridos, é exatamente isso. E quando as pessoas descobrem
que ele não tem nada no céu, ele começa a ver a vida da maneira correta. Você tem dinheiro? Tem. Você tem casa? Tem. Conforto? Tem. Um carro? Tem. Amigos? Tem. Você tem alguma coisa no céu? Você tem casa lá? Não. Você tem bens lá? Bens eternos? Não. Você tem riquezas eternas, duradouras? Não. Então ele percebe que ele é um peregrino. Olha como a Bíblia é um livro incrível, unido no mesmíssimo pensamento. Tá? Vamos para a segunda lição, ainda envolvendo isso. Quando a alma descobre que está abandonada, sozinha. Olha o versículo. Versículo 4. Andaram errantes por ermos caminhos. Sabe o que é ermos caminho? É quando você olha, não vê direção. Não sei se aqui vocês já andaram em floresta. Acho que não, né? Você olha, você só vê a árvore. Você não sabe qual o caminho. Você está perdido. Esse é o significado da palavra ermo. Ermos caminhos. Para onde irei? Para onde irá a minha alma depois que eu morrer? Não sei. Você está perdido. Está vendo? Um dia vai acontecer isso. Que você vai simplesmente perceber que você viveu errante. Não tem certeza para onde vai. Quando você está no caminho correto, você sabe para onde vai. Ontem o Gessé me foi buscar em casa para nós irmos para Franca. E ele ligou o GPS, acionou o GPS. O GPS então mostrou o caminho para achar não só a cidade, que a cidade é fácil, mas a casa onde nós iríamos, o lugar onde nós iríamos. Então, direção correta. Na salvação, Deus dá o GPS. Vai por esse caminho. Isaías fala, segue por esse caminho. É o caminho correto. Está vendo? Você não fica perdido. As pessoas que foram achadas na misericórdia de Deus, elas têm certeza absoluta para onde vão. Eu estou no caminho certo. Eu sei para onde eu vou. Vamos adiante aqui, irmãos. Quando a alma descobre também que está sem alcançar o que precisa. O que nós precisamos no trajeto por onde nós estamos andando? Eu quero achar um lugar de repouso. Né? Você está errante? Tá? Eu gosto muito de assistir aqueles perdidos. Né? Quando a pessoa, eles estão ensinando, tem alguns que ensinam como você achar se você estiver perdido no deserto, quando você está perdido numa floresta, como achar o local certo onde você quer ir. Então você fica perdido. Então você precisa se sobreviver, você precisa de comida, você precisa de água, você precisa escapar dos perigos, de cobras, de outros perigos. Né? Então, a alma no mundo, sem Cristo, ela é abandonada. Ela não sabe para onde vai. Tá? E então, qual é o objetivo dela? Veja o versículo 4. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Cidade é exatamente o lugar para onde eu quero ir. Eu preciso achar meu lugar de repouso. Mas não acho. Não tem lugar neste mundo de repouso. Eu quero mudar para São Paulo, uma cidade melhor. Mas não é o lugar de repouso da alma. Você tem o lugar de repouso aqui em Ribeirão Preto? Você fala, tem. Eu tenho minha casa, mas não é para a alma, é para o seu físico. Tá? Eu tenho minha cama, eu tenho minha comida, eu tenho o lugar da minha habitação, mas não é para a alma. A alma procura uma coisa eterna, irmãos. Você lembra daquele rico em Lucas?
Quando ele ajuntou dinheiro, ajuntou tudo. E quando ele, era o tipo de aposentadoria dele. E quando ele chegou na velhice, ele disse o que para ele? Ele disse, agora, ó alma, eu tenho tudo foi armazenado. Tenho dinheiro para viajar, para comer, para ter amigos, para comprar coisa, é assim. Então ele disse para a alma, agora a alma descansa, come, bebe, folga, vai passear, vai brincar, vai pescar, vai fazer coisas assim. Mas sabe o que disseram para ele? Louco! Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens em depósito, para quem será? É por isso que tem o livro de Eclesiastes. É para mostrar que todas as ambições da vida, todo desejo de posses, é tudo vaidade. Você está correndo atrás do vento. Quem aqui já correu atrás do vento? Não pega. O vento está aí, a gente sente. Mas quando você está atrás de coisas desta vida, você percebe que você não pega. Porque não satisfaz a alma. A nossa alma não come pão, não come churrasco, não bebe água. Tudo isso é para o físico nosso. E a alma, pobre alma, está procurando inutilmente. Não vai achar a cidade em que habita. Não acha. Eu gosto de Ribeirão Preto. Eu gosto. Eu acho que eu vou morrer e ser sepultado aqui. Tá? Mas não é a cidade permanente. Tá, vamos ver aqui. Outro detalhe é quando a alma não acha o que precisa para sobreviver. Eu já tratei um pouco sobre isso, nesses argumentos anteriores. Lembra? Não tem como sobreviver. Olha o versículo 5. Famintos e sedentos, desfalecia neles o quê? A alma. Deus lida com almas e não com mero corpo. Deus lida com a sua alma. Sua alma não bebe água. Sua alma não come pão, não come arroz, não come feijão. Sua alma não se satisfaz com dinheiro, com a casa que você tem. Sua alma precisa de bens eternos. Tá? Jesus se apresenta como o suficiente para a alma. Lembra que ele diz em Mateus? Encontrareis descanso para as vossas almas. Então, queridos, a situação fica desesperadora. O que está acontecendo em nossos dias? O que está acontecendo? Por que as pessoas não lotam a igreja? Porque elas estão atrás de coisas de prosperidade. Elas querem para o corpo. Elas querem comida. Elas querem amizades. Elas querem conforto. Elas querem dinheiro para gastar com seus prazeres. Elas estão atrás de uma igreja, de um pastor que fale essas bênçãos para eles. Mas é tudo para o corpo. Está vendo o que está acontecendo? A desgraça que recai sobre essa geração. Quando Deus opera maravilhas, quando Deus vem em sua misericórdia, então ele desperta as almas. Está vendo? O que você quer? Você está atrás de quê? Você está atrás de conforto, riqueza, coisa para o corpo. Você está atrás dessas coisas? O mundo dá. Não vai buscar em Deus, não. Ele já deu toda a bondade. Ele cercou tudo de bondade. Ele deu trabalho.
Ele dá comida, ele dá roupa para vestir, ele dá também casa para você viver, mas isso é para o seu corpo. E depois da sua morte, para onde irá? Está vendo? Não satisfaz a alma. Famintos e sedentos. Então, Jesus se apresenta como o quê? Eu sou a água da vida. E ele diz, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Que maravilha. Os irmãos estão percebendo? Eu tenho mais. Vamos ver. O que é que Deus faz? Olha a misericórdia de Deus. Você vai ver no versículo 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Eu quero assegurar isso aqui para vocês. Que o evangelho de hoje não lida com o pecador. A mensagem moderna não lida com a alma. Lida com as emoções só. Lida com a mente e engana. O ser humano não está tratando, não quer tratar com seus problemas da alma. Eles querem corpo. Eles querem satisfação de paixões. Tá? E Deus não tem isso. Olha o que está acontecendo, irmãos. Você levanta domingo. Onde o povo está indo? Eles estão puxando o cachorro na rua. Estão indo para o supermercado. Eles não estão indo atrás de coisas eternas. O mundo é assim. Eles já têm toda a agenda pronta. Eles vão ouvir o jogo deles. Eles vão querer comer o melhor no domingo. Fazer uma comida boa. Estão atrás do riso das pessoas. Eles não percebem o perigo. Quando as pessoas são descobertas na alma pela misericórdia de Deus, o que acontece? Elas vão em busca daquilo que elas não podem achar aqui. Não acham. Não acham a minha igreja. Não. Eu não tenho resposta. Eu tenho a pregação. Eu tenho a palavra de Deus. Eu vou pregar. Mas a minha igreja em si não vai responder. Nenhuma igreja. Está cheio de elementos aí enganadores. Metendo a mão no bolso e metendo a mão na bolsa das pessoas. Tá? Para arrancar dinheiro. Mas eles não têm resposta para algo. Eles vão dizer, vem para cá, Deus vai te abençoar, nós te amamos. Vão falar isso. Mas é mentira. Eles não falam a verdade. Então, queridos, quando Deus chega, em sua misericórdia, o que acontece? Os peregrinos vão clamar. Veja o que diz, versículo 6. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. Olha a diferença. Quando os homens descobrem seus problemas materiais, eles vão clamar a quem? Vão clamar aos homens. Vão clamar para aquele falso pastor, orar para Deus te abençoar. Vão clamar por superstição. Tá? Vão inventar coisa como estender a mão. Estende a mão, vamos abençoar fulano. Tudo mentira. Vão clamar para um político. Porque eles querem coisas naturais. Eles querem para o corpo. Mas quando Deus chega e visita as almas, na sua misericórdia, então na sua angústia, olha o que diz, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Está vendo? E aqui eu quero terminar meu tempo tratando sobre isso. Eu tenho alguns minutinhos, tá? Vamos lá. A primeira lição é esta. Ninguém vai clamar ao Senhor enquanto os olhos da alma não forem abertos para reconhecer o que está acontecendo. Ninguém. Eu vejo hoje
a luta intensa para achar pessoas para suas igrejas. Mas você vai ter problema depois. Porque salvação é quando a pessoa vê em perigo. Quando a pessoa está em perigo, vamos voltar para ilustrar isso, irmãos? Vamos pensar fisicamente. Se eu estou com fome e eu não tenho nada para comer, eu vou clamar pedindo uma comida, não vou? Porque eu estou com fome. Se eu estou sentindo uma dor tremenda, eu vou ter que ir no médico. Eu vou clamar ao médico. Se eu estou afogando no rio ou no mar, eu vou clamar por um salva-vida. E agora a alma, o que acontece com a alma? Ela só vai clamar quando ela se vê em angústia. Pronto. A Bíblia está cheia disso. Olha o que Deus diz no Velho Testamento. Clama-me, clama-me, e eu responder-te-ei. Clama-me. Está vendo? O que é isso, irmãos? É quando a alma está angustiada. E você, sabe o que é angústia? Eu já preguei aqui sobre angústia. Vocês não lembram. Porque alguns não vêm nos cultos domingo à noite. Então perdem as mensagens. Na sua angústia. Angústia é quando eu estou num aperto que não tem saída. Aí eu estou angustiado. Eu lembro a angústia da minha esposa. Ela queria ficar curada. Ela queria tudo para ficar. Ela queria estar comigo. Ela queria estar com os filhos, visitar os netos, estar na igreja. Ela estava angustiada. Os médicos não tinham resposta. Está vendo? É claro que a morte dela está na glória. O livramento foi para cima, não foi para os lados. É angústia. Quando você está no aperto e você não tem saída, você tem que clamar por alguém. Quando a alma está angustiada, que farei? Eu não tenho nada no céu. Minha alma está sedenta pela verdade, faminta pela verdade. Eu quero um Salvador. Quem pode me salvar? Está vendo? É na sua angústia que clama. Coisa. Olha, com alguns, e esse grupo, eu trato aqui daqueles insensatos, do terceiro grupo, tá? Lembra de Saulo? Saulo estava indo matar os crentes, prender. Ele odiava Jesus. Tá bom. Naquele momento, quando ele entrou em Damasco, a luz do céu brilhou. Brilhou a luz do céu, não, da glória de Cristo. Era meio-dia. Ele caiu por terra cego. Foi na sua angústia. Ele não tinha apelo. O homem cego, para onde vai? Quem és tu, Senhor? Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Está vendo? Deus pôs Saulo numa situação de angústia. O homem que queria perseguir, matar os crentes, tinha ódio de Jesus, agora está cego, não pode ver ao redor. Então, quem és tu? Quem és? E a voz do céu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Está vendo? Foi assim que Saulo foi salvo. O ladrão na cruz, que está no segundo grupo. O que aconteceu com ele? Quando ele viu, de repente, que Deus abriu os olhos da alma dele, não abriu do outro, abriu os olhos da alma dele, ele percebeu o perigo. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Então, eu vou cair no inferno agora. É angústia isso. Então apelou para o Salvador. Tem pessoas hoje? Não. Tem pecadores hoje? Não. Está todo mundo bem. Estou passeando, estou comendo,
estou vivendo, está tudo bem com minha família, tudo ótimo. Não tem almas famintas e sedentas. Não tem. Está todo mundo confortável. Tem o seu carro, tem sua casa, tem seu ganho. Está tudo bem. Não precisa de nada. Precisa. Só Deus abre os olhos. Deus, na sua misericórdia, Ele vem e abre os olhos. E quando Ele abre os olhos da alma, pode ter certeza, as almas clamam. Clamam livramento. Quem me poderá salvar? Aí tem o Salvador. É na sua angústia. Quem nunca foi angustiado na alma não conhece Cristo. O que foi que eu fiz? Eu te ofendi. Eu vivi no pecado, longe do Senhor. Eu estou indo para o inferno. Quem me livrará? Aí aparece o Salvador. Foi Ele que veio ao mundo. Foi Ele que se entregou na cruz. Ele é o grande Salvador. E Ele está presente, pronto para salvar. O Senhor não sentou no trono para julgar ainda. Ele entra no mundo para buscar perdidos. Qual alma? Qual a alma perdida? Olha, irmãos, ninguém vai clamar ao Senhor enquanto os olhos da alma não forem abertos para reconhecer o que está acontecendo. Lembra? Você nasceu um dia, você entrou neste mundo, a porta de entrada foi o nascimento. Vai fechar com a morte. Quanto tempo você vai viver? Ninguém sabe. Às vezes, poucos anos, pouco mais de anos, um pouco mais de anos, passou de 70, 80, canseira e enfado, e vem a morte. Para onde você irá? Você não sabe. Você viveu errante. E quando a morte chegar, não tem descanso se você não achou Cristo. Sua alma não terá descanso. Mas quando você clama antes da morte por livramento, ó Jesus, me salva dos meus pecados. Aí você vai conhecer o caminho eterno. E quando a morte vem, ela apenas será um instrumento de Deus para que Cristo venha lhe buscar, para levar para o lar eterno, para o gozo eterno, e conforme o Salmo 107, para o porto seguro. Era isso. Então, queridos, veja como a Bíblia desperta as almas, desperta pecadores. E Satanás não quer que os homens ouçam isto. Ele faz de tudo para o brasileiro não ouvir. Ele promete mundos e fundos de uma vida melhor aqui. Mas é tudo mentira. Quem nos dá as bênçãos de uma vida material é a bondade de Deus. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Ele manda os comunistas. Ele ordena. Tira sua casa, tira seus bens e torna você escravo deles. Você agora vai fazer o quê? Tarde demais. Então, tem que aproveitar. Porque o Deus de amor é o Deus de terror. O Deus que ama é o Deus que julga. Tá? Um Deus que fala, vinde a mim, para o pecador. Quando ele se tornar juiz, ele vai dizer, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. E Deus aplique a sua palavra nesta manhã aos corações aqui presentes.